O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Sejam bem-vindos àquele que é o segundo episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. O meu nome é Catarina Vieira e estou mesmo muito feliz que estejas desse lado a ouvir-me ou a ver-me. Antes de passarmos ao episódio, não te esqueças de partilhar com os teus amigos, com os teus familiares e de subscrever o canal para fazeres parte desta comunidade onde vemos a alimentação de uma forma mais leve e mais descontraída. E eu confesso-te que definir o tema para este episódio não foi nada fácil, porque ao fim e ao cabo este é o primeiro episódio oficial onde vou partilhar contigo, num jeito de desabafo, aquilo que penso sobre a alimentação e sobre este mundo do comportamento alimentar. E, na verdade, eu não sabia com que tema, ou qual seria o tema de abertura do nosso primeiro episódio oficial, digamos assim. Mas o tema surgiu de uma forma muito tranquila e acho que faz sentido nós começarmos por falar sobre as crenças e os pensamentos sabotadores da tua liberdade alimentar, porque, no fundo, a forma como nós agimos em tudo na vida depende das nossas crenças e da forma como pensamos. E o mesmo acontece com a nossa alimentação. A forma como tu pensas e as crenças que tu tens sobre a tua alimentação determinam a forma como tu vês a alimentação e como te alimentas. Portanto, este é o tema que nós vamos falar aqui, desabafar, em que eu vou falar contigo neste episódio. E um dos pensamentos que mais, porque também são pensamentos que eu já tive ou que ainda tenho, que ainda dou por mim a ter, é o perfeccionismo. Eu confesso que gosto de tudo muito bem feito, quase de forma perfeita. E sei que todos sabemos que a perfeição não existe, não é? Mas ainda existe muito esta crença de que nós só vamos ser felizes quando o nosso corpo for perfeito, quando nós tivermos a alimentação perfeita, nós só vamos conseguir ter o nosso objetivo alcançado quando a nossa alimentação, o nosso corpo for exatamente como aquilo que idealizamos. E que só aí é que seremos felizes. Aqui entre nós já sabemos que não existe perfeição. Nada é perfeito. Não existem vidas perfeitas, não existem corpos perfeitos, muito menos uma alimentação perfeita, que não existe. E depois este conceito de perfeccionismo é muito diferente e é muito subjetivo de pessoa para pessoa. O que para mim pode ser uma alimentação perfeita, para ti pode de todo ser a tua alimentação perfeita. E os mídias e as redes sociais e, na verdade, a sociedade em geral, influenciados pela cultura da dieta, associam a perfeição a um corpo, vamos falar de corpos perfeitos, a um corpo com poucas curvas e bem definido. Uma alimentação perfeita é aquela que não tem de todo alimentos proibidos, que não tem porcarias. Nós, noutros episódios, vamos falar um bocadinho sobre isso, mas para mim, de todo que isso é perfeição, de todo que corpos culturais tonificados, o que seja, é perfeição. E é a cultura da dieta que te faz essas promessas de, ok, se tiveres esta alimentação perfeita, se tiveres este corpo perfeito, só aí é que tu vais ser feliz, só aí é que tu vais mudar efetivamente o rumo da tua vida. Com este corpo consegue atingir todos os outros objetivos na tua vida. Ouvimos tanto slogans parecidos, mas pensa comigo, a tua vida não muda radicalmente se tu perderes 5, 10, 15 quilos. Este pensamento não é de todo sustentável a longo prazo. Os problemas não vão desaparecer. Na verdade, é mais realista pensares que a tua felicidade não pode de todo depender de um corpo ou da forma como tu te alimentas. Ou não podes ser feliz ou permitir-te ser feliz apenas e única e exclusivamente quando atinges aquele peso e aquele corpo e aquele tipo de alimentação. Não podes condicionar a tua vida ou a tua felicidade ao peso do teu corpo.
Não existe. Não existe uma alimentação-chave, um pote de ouro no final do arco-íris que te vai dizer, ok, tens que fazer esta alimentação para teres este corpo perfeito, através desta alimentação perfeita, e só aí é que vais conseguir ter a vida perfeita. Isso não existe. Queres melhorar a tua alimentação? Queres melhorar a tua relação contigo mesmo e com a tua alimentação? É válido. Queres emagrecer? Tudo bem. Excelente. Mas primeiro temos que nos aceitar aquilo que temos e aquilo que somos e as ferramentas que temos ao nosso dispor hoje em dia. E começar a partir daí. Devemos querer ser as nossas melhores versões, se bem que esta afirmação pode ter aqui uma conotação um bocadinho tóxica, mas não te impeças de viver, por favor. E quando tens este tipo de pensamento de perfeccionismo, ok, eu só vou conseguir fazer aquilo que tu quiseres fazer nas outras áreas da tua vida, quando tiveres este tipo de alimentação e quando tiveres este tipo de corpo, faz-te muito ver a alimentação e ver as coisas na tua vida como um 8 ou 80, um proibido ou permitido, comida que faz bem, comida que faz mal, alimento saudável ou lixo, é certo eu comer isto ou é errado, totalmente errado eu comer isto. Pensa comigo, eu sei que já tiveste esse tipo de pensamentos, eu também já os tive, mas foi sustentável. Diz-me, é sustentável a longo prazo teres este tipo de pensamentos? É tudo assim tão linear na nossa vida? Porque este tipo de pensamentos são pensamentos completamente extremistas e levam-te ao extremo, fazem-te ver as coisas como preto e branco. E não é preto e branco, como 8 ou 80, mas dentro do preto e branco existem tantas outras cores. Entre o 8 e o 80 existem tantas possibilidades e tu estás a viver a tua vida no extremo. Mas como tudo na tua vida, não pode ser vivido em extremos. E eu percebo de onde é que vem esse tipo de pensamentos. Juro que percebo. Este tipo de pensamentos foi e continua a ser cultivado e implementado nas nossas vidas através da cultura das dietas, que te diz precisamente que para teres uma alimentação perfeita, que é a alimentação que te vai permitir atingir os teus objetivos e atingir a vida perfeita, promessas vazias, não é? Tens que excluir e tens que ter esta mentalidade 8 ou 80 se queres ter resultados. Portanto, só te cabe a ti teres força mental e força, foco e fé para excluir esses alimentos que a cultura das dietas dita como maus, como causadores de doença, como os responsáveis por aumentarem o peso, e é muito comum. Não só em consulta, mas também em convívios com amigos, em convívios com familiares, em festas, em jantares, em almoços, dizerem-me que não podem comer porque estão em dieta, portanto aquele alimento determinado é porcaria, ou porque é proibido, ou porque é mau. Se és uma dessas pessoas, está na altura de mudares o teu mindset e abandonares este tipo de crenças. Porque quando dizem isso em consulta, eu faço sempre uma brincadeira que é: porquê que achas que este alimento é lixo? Vais à caixa do lixo comer os restos? Está podre? Está fora de prazo? Está azedo? Tem bolor? Não? Então não é lixo. Acredito que ninguém coma lixo. Muito menos existem alimentos tóxicos. Eu nem vou por aí. Mas pensa comigo, por um lado, estás sempre a dizer que não te permites e não podes comer esses alimentos porque esses alimentos são lixo. Por outro, fazes o dia do lixo em que comes esses alimentos de forma exagerada ou até levando a episódios de compulsão, aproveitas para comer tudo porque sabes que não te permites comer mais nada. E o que é que acontece com este tipo de crença? É a mesma coisa com a analogia da respiração. Imagina, quando sustens a respiração, o que é que sentes? Com o tempo a passar, sentes mais aflição, mais ansiedade por voltar a respirar, palpitações, ficas agitada. Quando voltas a respirar, o que é que tu sentes? Uma respiração mais ofegante, mais acelerada, uma ânsia de recuperar o ar todo. É exatamente isso que acontece nesses casos. Porquê é que tem que haver dias do lixo ou dias específicos
para comer determinadas refeições ou determinado alimento. Não é tão mais fácil tu te permitires comer todo o tipo de alimentos de forma equilibrada, tranquila, comeres com calma, saboreares esses alimentos a qualquer dia da semana ou do mês, sem teres esta mentalidade de escassez? Era muito mais fácil, não era? Então, desiste desta crença do 8 ou 80, do eu não posso, do isto é certo ou isto é errado. Lembra-te, regras restritas tendem facilmente a ser quebradas. Quando quebramos uma regra, sentimos que já estamos a fazer tudo errado e depois sentimos-nos culpados, obviamente. Em vez de categorizar os alimentos como bons ou maus, proibidos ou permitidos, não é bem mais realista saberes que, ok, existem alimentos mais nutritivos e existem alimentos menos nutritivos. Tudo bem, existem alimentos que me dão muito prazer e eu costumo dizer que são alimentos nutritivos para o nosso coraçãozinho e para a nossa alma. E o nosso objetivo, obviamente, é incluirmos e comermos mais frequentemente alimentos mais nutritivos para o nosso corpo. Mas nada me impede de conjugar estes dois tipos de alimentos. E depois, quando colocas um alimento no pedestal tão grande proibição, só pensas, eu quero, mas não devo. Eu quero, mas não devo. E este ciclo faz com que tu comeces sempre a pensar no alimento e quando cedes à tua própria proibição, acabas por exagerá-lo. Mas pensa, porquê é que não deves? Quem é que te proíbe? Tu estás a proibir-te. As crenças que tu tens que aquele alimento é proibido. Porquê? Porquê é que achas que aquele alimento é proibido? Um alimento por si só não leva ao aumento de peso, muito menos uma refeição. São precisas cerca de 8.000 quilocalorias para aumentar 1 kg de massa gorda. Achas mesmo que é uma pizza uma quarta-feira ou um chocolate ao final do dia que te vai fazer engordar? Não tenhas esta mentalidade de proibição, de devo, eu não posso, mas eu quero, porque o fruto proibido é sem dúvida o mais apetecido. E quando depois acabas por ceder às tuas próprias proibições, diz-me se já pensaste isso, mas já pensaste, agora que comi isto, ou já que comi isto, vou comer tudo. Não tenhas esta mentalidade do perdido por 100, perdido por 1000. Eu costumo sempre dizer, quando tu pratos um prato, partes a louça toda. Acredito que não. Quando tu te enganas a escrever, rasgas o texto todo e deitas a folha fora? Acredito que não. Quando tu te estás a maquilhar, borrachas um bocadinho de batom, pintas a cara toda? Não. Então, se tu não aplicas este tipo de pensamento a todas as outras áreas da tua vida, porquê é que as estás a aplicar à tua alimentação? Porquê é que ao comeres um alimento que te era proibido por ti própria, achas que já está tudo estragado? Que o progresso já está todo estragado? Não está. Muda o mindset. Ok, isto aconteceu, eu comi este alimento, está tudo bem. A vida segue, a vida continua e amanhã é outro dia e não vou começar de novo. Vou continuar porque o mundo não acabou porque eu comi um croissant. Soube-te bem. Que bom. Que maravilha! Eu sei perfeitamente que não é fácil mudar estas crenças que já estão tão enraizadas no teu dia-a-dia, que já estão tão enraizadas nas pessoas à tua volta, na sociedade em que vives, no meio em que vives, mas a alimentação, eu digo sempre isto, é um trabalho de autoconhecimento e é necessário deixar de ter estas crenças para veres a alimentação de uma outra forma. Não, perdido por 100 não é perdido por 1000. Não é um alimento que te vai fazer engordar. Quem é que te proíbe de comer aquele tipo de alimento? Não existe alimentação perfeita. Nada é perfeito. O progresso não é perfeito.
Não é por estares a ouvir este podcast, não é por estares a ouvir este episódio sobre as crenças limitadoras da tua liberdade alimentar que amanhã já não tens estas crenças. Partilha com alguém este episódio que tenha este tipo de mentalidade e que queira mudar esta mentalidade. Guarda o episódio para ver mais tarde. Espero que tenhas gostado. Da minha parte é tudo. Até ao próximo episódio.